Bem, minhas amigas, meus amigos, para hoje, para esse nosso Evangelho nos Lares, o nosso tema é o seguinte: são muitas moradas, mas afinal, quais são os mundos que habitam dentro de nós? E quero começar essa nossa conversa trazendo aqui uma cena simples, comum no nosso dia a dia. Numa sala de espera de um posto de saúde, consultas marcadas para as 8, já são quase 10 horas. Aquela cadeirinha de plástico dura, o ventilador ali que não dá conta do calor, aquele papelzinho da senha já meio suado, molhado, amassado na mão. E nesta sala eu vou pegar duas pessoas. Nela estão a Marta e o Nelson. E eles estão sentados 4 cadeiras distante um do outro. O horário da consulta deles é o mesmo. A mesma espera demorada de 2 horas, os dois estão no mesmo calor. O Nelson está ficando cada momento mais irritado, a cada minuto que passa. Resmunga, já maltratou as recepcionistas, sem que aquelas mulheres pudessem fazer algo. Ele revira os olhos quando alguém é chamado e não foi o número dele. E assim fica com aquele sentimento pesado, querendo explodir. Já a Marta, que está sentada 4 cadeiras ali, distante dele, ela puxa assunto com uma jovem grávida que está sentada ao lado dela. Faz graça com uma criança que também inquieta, andando no meio das pessoas. Ela mantém a calma quando um jovem, nervoso também, descarrega frustração para todo lado. Os dois estão no mesmo lugar, os dois estão esperando a mesma coisa, e por dentro, ali naquele momento, cada um está habitando um lugar completamente diferente. Pensa nisso. Eu vou te pedir, guarda essa imagem, porque a gente vai voltar nela daqui a pouco. Os dois no mesmo lugar, habitando lugares diferentes. Eu fiz essa introdução para a gente chegar numa frase que talvez você já tenha ouvido nesses evangelhos. Jesus, na última noite, na última ceia, né, naquela noite que antecedeu a crucificação e que ele foi morto, sentado com os discípulos, diz algo simples, mas profundo, e que repercute em nossas vidas até hoje. Ele diz que o coração deles não precisava se perturbar e que na casa do Pai há muitas moradas. E a gente costuma escutar isso, quando se escuta essa frase, quase como uma promessa, né, de um endereço lá na frente, depois desta encarnação, em uma moradia, em uma cidade espiritual, tipo Nosso Lar ou outra, ou então um cantinho reservado em algum lugar no paraíso prometido. Mas tudo isso para depois da vida encarnada nesta jornada. E olha só, tem uma verdade nisso. Vamos todos desencarnar em algum momento. E mais, podemos todos confiar em Jesus para não deixar os nossos corações se perturbarem tanto
pelas contrariedades do mundo que vivemos. Mas para hoje, eu quero te mostrar que essa frase fala também do agora, deste momento de nossas vidas. Sem perceber, esta frase fala de todos os momentos de todos os seus dias. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, Kardec desenvolve um capítulo inteiro sobre essa frase. E o que ele nos traz da espiritualidade superior naquele capítulo, nada fala sobre cômodos, moradias no plano espiritual, né? Cidades espirituais para viver. Não fala nada sobre isso. Fundamentalmente, ali fala sobre a existência de outros orbes, outros mundos habitados com níveis diferentes de evolução espiritual. E que a caminhada entre esses mundos tem uma escala longa, generosa, cheia de degraus, que a cada dia a gente vai tentar subir um a um. E isso para que ninguém nunca fique preso num único ponto da evolução espiritual. E você, nós vamos avançar nessa escala de mundos pelo nosso próprio esforço. Porque sempre existiu um degrau seguinte esperando por cada um de nós. Mesmo quando a gente acha que já perdeu tempo demais de vida para mudar alguma coisa. E de uma maneira muito pedagógica, didática, Kardec traz essa escala em categorias. Rapidamente aqui. Temos os mundos primitivos, onde ainda domina o instinto, a irracionalidade, a força bruta. Temos os mundos de provas e expiações, onde a matéria pesa, onde o bem e o mal convivem numa disputa diária. E é onde nós estamos encarnados. E aqui eu quero parar um pouquinho nessa colocação dessa frase, porque essa nossa batalha diária para conseguir subir esse degrau, né, é importante a gente entender esse conceito. Que essa batalha, esse trabalho espiritual acontece dentro de nós. Todo espírito que está encarnado nesta terra, neste planeta de provas e expiações, carrega ao mesmo tempo 2 pesos. Carrega um tantinho do resto do caminho que já percorreu em outras existências, trazendo ainda instintos mais antigos, mais primitivos, aqui dentro, que ainda pede espaço em algum momento, que ainda quer decidir por nós, principalmente nos nossos momentos de cansaço e de raiva. Mas carregamos também tudo aquilo que a gente já conquistou de consciência, de compaixão, de entendimento da jornada. E essas conquistas são frutos dos nossos esforços pessoais nas nossas vidas passadas. E esses 2 lados, minhas amigas, meus amigos, não ficam isolados, não ficam separados em fases diferentes de sua vida, né? Ou seja, nessa fase de vida agora eu sou primitivo, daqui a pouco eu vou ser um pouco melhor. Não fica isolado nos nossos dias, né? Na parte da manhã eu vou ser mais tranquilo, mas já na parte da tarde eu vou ser primitivo. Não é assim que funciona. Mas esses 2 pesos, esses 2 lados disputam ao mesmo instante, a todo momento,
espaço em nossas consciências espirituais, em nossas ações, em nossas palavras. Eles estão na resposta que você dá meio torta ao telefone, ou então na palavra que você engole, ou então naquela que você deixa escapar e fere. Esses dois pesos estão no gesto de ceder ou de insistir numa discussão sem objetivo nenhum. Tudo isso é o terreno onde essa disputa acontece. Todos os dias, várias vezes ao dia. E olhe, essa disputa não acontece num evento raro, marcado num calendário, né, como se desenhou, né, um lado vestido de anjo e outro de vilão, vamos colocar assim. Isso acontece, é pequeno, é quase invisível, está escondido dentro de uma decisão espiritual de consciência que tomamos em poucos segundos. E quero abrir aqui um parênteses importante. Nesses poucos segundos, uma discussão que explode por opiniões divergentes sobre tudo, mas principalmente sobre religião, sobre política, pode ganhar uma intensidade tão primitiva que vai acabar afastando as pessoas, muitas vezes, de uma mesma família. Quando talvez bastasse deixar o outro falar, ouvir e depois colocar a sua opinião. E é exatamente por isso que a Terra onde nós estamos é chamada de um mundo de expiação e de provas. A prova não vem uma vez na nossa vida, no exame já anunciado com data e horário. Ela vem várias vezes ao longo de nossos dias, disfarçada sempre de coisa pequena, como eu disse, esperando para ver qual dos dois pesos você vai deixar decidir por você naquele momento. E é aqui, neste planeta Terra, você e eu estamos encarnados agora, caminhando com dois pesos. Kardec traz ainda que existem os mundos em regeneração, onde os espíritos já escolheram o bem como caminho principal, e ainda mais evoluídos mundos felizes, onde o amor, o bem já organiza quase tudo nesses mundos. Mas quero destacar aqui um ponto que eu considero importante, porque senão a gente confunde um pouco as coisas. Talvez você já tenha ouvido dizer que a Terra é um lugar para castigos, cumprimento de penas, que a gente está aqui pagando alguma coisa. E não é assim. Não é essa a intenção. As provas existem para nos ajudar a fortalecer melhores sentimentos. E a expiação existe para que a gente tenha a oportunidade abençoada de reparar o que o nosso próprio espírito causou em outra encarnação. Por escolha nossa, não por uma sentença vinda de fora. Então, nenhum de nós está aqui cumprindo pena. Nós estamos aqui como essa oportunidade divina, abençoada, aceita por cada um de nós, antes de nascermos, de evoluir, de tentar subir mais um degrau. Então, quando estamos falando das moradas que o mestre cita, não estamos somente pensando em planetas diferentes, endereços diversos no universo.
Mas infelizmente é assim que muita gente pensa ao ouvir os conceitos trazidos pela doutrina espírita. Eu queria te convidar hoje para a gente olhar para esses conceitos de mundos de outro jeito, numa outra maneira. E se esses mundos forem principalmente estados de espírito vividos por nós nas nossas livres escolhas, no nosso livre-arbítrio? Essa é a pergunta. Se essas muitas moradas representam ou representassem o nosso estado de espírito nesses momentos da vida em que decidimos os pesos escolhidos. Porque aí isso nos leva a pensar: e se um mundo primitivo, um mundo de provas, um mundo de regeneração, pudessem existir ao mesmo tempo, aqui mesmo na Terra, entre nós, encarnado, encarnados que respiram o mesmo ar em volta do planeta? Lembram daqueles dois nossos amigos lá do começo, da Marta e do Nelson, do início do nosso Evangelho? Uma espera de 2 horas revelou um pouco do clima anterior de cada um e onde essa pessoa está naquele momento em função do sentimento que a domina, que a envolve, que a faz fazer coisas, dizer palavras, externar o mundo que ela está vivendo, o sentimento daquele mundo. E aí a gente pode pensar, né? Ah, Vicente, é possível mesmo, né? Às vezes eu me sinto meio primitivo nas minhas reações. Parece que tá um negócio aqui que vai queimar, que eu vou explodir. Mas talvez seja fácil pensar que essa lei só vale para contrariedadezinhas pequenas do nosso dia a dia, né? Essas discussões. E talvez seja resolvido com um pouquinho de aprendizado, de paciência, de tolerância. Mas existem provas muito mais duras dentro desse mesmo conceito de mundos, e não estou aqui inventando isso. Vou trazer um exemplo. O exemplo de uma pessoa que se chamava Chico Xavier. Se a gente passar rapidamente pela história de vida dele, e muitos aqui conhecem a história, tem filmes, tem livros, tem tanta coisa, tantas obras sobre ele, o Chico perdeu a mãe muito cedo, ainda criança. Foi criado por uma madrasta que o tratava com dureza, com crueldade mesmo às vezes. Trabalhou desde pequeno, teve pouca escola, cresceu muito pobre numa cidade pequenina no interior de Minas. Quando começou a psicografar, ainda jovem, vocês acham que ele recebeu aplausos? A gente já viu a história. Não recebeu aplauso, não recebeu acolhimento. O que ele recebeu foi muito deboche, muita agressividade, muitas palavras fortes. Foi chamado de fraudador, de charlatão, de que cometia plágio de escritores famosos. Ele foi processado, ele foi ridicularizado em jornais, em revistas, pelas autoridades, década após década, por pessoas que nunca sequer se aproximaram do trabalho dele para conhecer a verdade. Agora, imagina então passar a vida inteira sendo julgado, apontado, acusado de mentir sobre a única coisa que ele afirmava fazer de graça para os outros, nada nunca para si próprio.
E já no final da vida, né, quase cego, com a saúde muito debilitada, muito fraca, ele ainda escrevia, ainda recebia gente simples, pessoas que chegavam só pedindo uma palavra de conforto e continuava sendo atacado. E o que ele fez com tudo isso na vida? Ele não revidou contra ninguém, não usou os seus livros para enriquecer, entregou tudo o que ganhou para as instituições de caridade. Quando falavam mal dele, ele evitava responder na mesma moeda, preferia o silêncio muitas vezes, ou uma palavra mansa, de compreensão, de caridade, ou simplesmente voltava para o trabalho dele. E essa pessoa, esse Chico Xavier, viveu esses anos nesta mesma terra, neste mesmo planeta de provas e expiações que você estamos encarnados. Sujeito às mesmas leis, às mesmas injustiças que qualquer um de nós pode sofrer ou gerar. A vida dele não foi fácil, muito longe disso. Mas o espírito dele, no meio de tanta dor, de tanta agressividade, de tanta ofensa, escolheu morar num clima de paz, a serviço do bem, de mansidão espiritual. O Chico estava livre de provas? O Chico não estava livre da prova. Estava, sim, morando numa morada espiritual mais elevada dentro da mesma prova que cada um de nós enfrenta no dia a dia. E esse é o ponto que eu gostaria muito que você levasse hoje do nosso Evangelho. E aqui um parênteses, né? Antes que alguém pense aí. Ninguém está te pedindo que você seja um Chico Xavier. Longe disso. O Chico foi um espírito, vamos dizer, podemos dizer, um espírito raro neste nosso planeta. Mas o princípio que sustentou a vida dele é exatamente o mesmo que sustentou a escolha da Marta naquela cadeira de plástico no posto de saúde, no calor que o ventilador não vencia. O princípio é o mesmo, só que do tamanho daquele dia, daquela pessoa. A distância entre viver revoltado, contrariado, de mal com o mundo, o tempo todo, destacando injustiça, achando que é perseguido, a distância entre viver neste clima, nesta morada, ou buscar viver em paz, mesmo tudo isso estando presente, não nasce quando a gente tem uma sorte. Não nasce pelo destino. Essa distância de estado de espírito, minhas amigas e meus amigos, é uma escolha que nós podemos fazer. E essa escolha é uma plantação, é um cultivo detalhado, devagar. Cada dia, uma escolha por cada acontecimento. Ao longo do nosso dia, ao longo dos nossos dias, ao longo da nossa vida inteira. São as pequenas escolhas. Eu escolho sempre estar amargurado,
sempre me sentir contrariado, sempre achar que o mundo está contra mim e reajo a isso? Ou eu posso fazer algumas escolhas para não estar sempre envolvido e morando e fazendo morada em mim de reações primitivas, de pensamentos primitivos, para a gente pensar. E aqui eu quero dizer que se você já viveu bastante, ou o suficiente, você é que resolve. Se já foi julgado, né? Se você já foi caluniado, sem merecer absolutamente nada. Se você já foi mal interpretado por quem deveria te conhecer melhor, porque convive com você, ou então já teve motivo de sobra para ficar guardando mágoas, e mesmo assim, na maioria dessas vezes, escolheu não guardar a mágoa, escolheu estar em paz do que se envolver em todo tipo de discussão querendo impor. Escolheu muitas vezes deixar passar. Eu queria te dizer que essas pequenas atitudes suas têm um nome. É esforço espiritual de evolução. Você está trabalhando pela sua evolução espiritual. E aí, com os anos passando, a gente começa a compreender que se o planeta onde estamos vivendo não é um castigo, também não é um passeio de férias. É sala de aula mesmo, com prova de verdade mesmo. Às vezes é a fila de espera, né? Às vezes é uma contrariedade no lar, outras discussões que, se pararmos para pensar, não faz sentido. Ou então a convivência com alguém muito difícil de lidar no dia a dia. Com um parênteses. Cuidado para não acharmos que os outros são as pessoas difíceis de lidar e não nós. Então o Evangelho segundo o Espiritismo, ele pontua algo que eu acho essencial para essa nossa conversa. O crescimento espiritual não depende do julgamento do outro. Não depende do aplauso, do reconhecimento de ninguém. Depende desse esforço, dessa vontade de se melhorar um pouquinho que seja a cada dia. Porque nenhum de nós está condenado a ficar no mesmo clima, na mesma morada interior, inferior, pesada para sempre. O degrau seguinte segue aberto para todos nós. E ele tem o tamanho que cabe no seu dia de hoje. Mas deixa agora e vamos voltar lá para aquela sala em Jerusalém, na última ceia do Mestre. Jesus não pediu aos seus discípulos para esperarem sentados por um lugar já pronto. Não. Ele disse que ia preparar as moradas, mas o verbo que ele usa carrega ação, movimento, construção, através de escolhas pessoais. Isso acontece aí dentro de você também, todos os dias. A cada gesto do bem que você escolhe fazer no lugar de um gesto de dureza, de uma palavra forte.
Cada escolha boa é como se fosse uma pecinha de um quebra-cabeças chamado vida, que ainda está sendo montado por cada um de nós, peça após peça. Às vezes, algumas peças são mais difíceis de encaixar nessa nossa estrutura da vida, nesse quebra-cabeças da vida. Mas todas têm um lugar. E se estão ali, é porque precisamos encontrar o lugar de cada um. Achar esse encaixe, ou essa peça, que pode estar faltando, não precisa de pressa, mas pede, e o mestre nos pede para a gente não pare de montar esse quebra-cabeça da vida. Então eu deixo para você hoje à noite, antes de você fechar os seus olhos, eu queria te propor algo. Passa o seu dia de hoje aí na sua cabeça, na sua mente. Como recomendava Santo Agostinho. Passa devagar, desde o começo do dia. Como quem revê um filme curto. Tenta achar o momento, os instantes em que aqueles dois pesos, as duas reações que a gente conversou há pouco, a reação mais primitiva e a reação mais consciente. Se em algum momento no seu dia hoje eles disputaram uma decisão dentro de você. E nós não estamos aqui para julgar o que você escolheu naquele momento. E nem quero pedir que você se cobre por isso. A ideia, o convite é para que você olhe, repare, guarde esse instante com carinho, como quem guarda uma pista importante sobre si mesmo. Porque dessa maneira, na próxima vez que a vida te trouxer essa mesma provocação, essa mesma prova, esse mesmo tipo de cansaço, você já vai reconhecer o momento antes dele passar rápido demais e virar uma escolha consciente de vida. Então, minhas amigas, meus amigos, às vezes mudar de morada espiritual começa exatamente aqui. Não num gesto grande, né, e definitivo, mas sim em aprender a enxergar esse instante em que essa disputa dentro de você, do primitivo, do consciente, acontece. A Terra, onde estamos caminhando, continua sendo ainda um mundo de provas, mas dentro desse mesmo mundo cabem moradas muito diferentes, dentro do seu coração. E a notícia que eu quero te deixar é que a chave dessas moradas está nas suas mãos, no seu espírito. Essa chave não vai cair para você por sorte nem por destino, e muito menos por conta da origem de alguém. Não. Essa chave vai estar na sua mão pelo seu esforço simples, diário, de escolher o bem, o consciente, mesmo quando isso às vezes nos custa caro, mesmo quando parece uma injustiça que dói ainda. Então, eu rogo a Deus e peço ao Mestre Jesus que está conosco, que essa semana você visite
ainda que por poucos minutos, a mais do que normalmente você pensa nisso. Que seja nos seus sonhos, que você visite um clima de uma morada, dessas moradas mais elevadas. Que o seu hoje seja numa morada mais elevada do que o seu ontem. E que aos poucos essas visitas virem morada permanente no seu espírito, na sua vida. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.